Bom dia, hoje é quinta-feira, 18 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini, sigo um pouco rouca, me desculpem, mas nós vamos juntos até as 9 horas da manhã. E o Bom Dia Baixada começa hoje de um jeito diferente, abrindo espaço para a política nacional. Afinal, um assunto tomou conta da página de todos os jornais e portais de notícia. E infelizmente vem lá de Brasília. Mais um grande escândalo. Os detalhes da delação premiada dos donos da JBS, Joesley Batista, do irmão Wesley Batista e de outras pessoas ligadas à maior produtora de proteína animal do planeta. Segundo a delação, o presidente Michel Temer foi gravado incentivando a continuidade do pagamento de uma mesada que estaria sendo dada a Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro quando eles já estavam presos em troca de silêncio. E não foi só isso. O senador Aécio Neves, hoje inclusive a Polícia Federal já faz buscas na casa do senador no apartamento no Rio de Janeiro, foi gravado pedindo R$2 milhões a Joesley. O dinheiro foi entregue a um primo do presidente do PSDB, numa cena devidamente filmada pela Polícia Federal. A PF rastreou o caminho do dinheiro. A propina foi depositada na conta da empresa do senador Zezé Perrella, também do PSDB de Minas Gerais. Para falar sobre este assunto, sobre este novo capítulo, eu converso agora com o professor e especialista em marketing político, Iberê Sina. E você pode participar, é só mandar a sua mensagem ou vídeo para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Iberê, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela tua participação, por ter atendido o nosso convite tão tarde da noite. A nossa república está em xeque, nós temos um governo de ladrões? Eu só pediria para você não usar a palavra cheque, por favor, porque é tão complicado essa cleptocracia, né? Nós só estamos aí acrescentando cada vez mais as empresas. Peguei só rouquidão. As empresas começaram a delatar. Nós estamos fazendo um carnaval só com o Odebrecht. Agora começamos com a JBS, mas aliás, falta... a Odebrecht ficou pequenininha perto da JBS, né? Mas falta ainda Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, falta um monte de delação. O que nós temos, sim, é que quando as pessoas perguntam se a República ruiu, acabou, nós temos que ter um pouco de paciência, porque nesse país, quando você tem uma Constituição que ela pode ser analisada de acordo com o fluxo político, nada se prevê, entendeu? Então a gente está aí esperando melhores momentos, né? Acho que ela vai ter que, de alguma forma, tomar um novo rumo. E isto passa, e eu sempre tenho defendido isso, passa pela reforma política, antes de qualquer coisa. Porque o resultado que nós temos desse sistema brasileiro, presidencialismo de balcão de anúncio, né? Eu estou trocando essa proporcionalidade, esse número excessivo, às vezes, de partidos. Então, enquanto nós não fizermos isso, fica aí o presidente. Há pouco tempo, Nathalie, o presidente autorizou ao ministro-chefe da Casa Civil ir à casa de um ex-presidente do Senado para oferecer em troca de voto. Gente, isso é balcão de anúncio. Quer dizer, então, nós temos que estudar, sim, a mudança completa. Não adianta só punir ou parar. Eu acho que nós temos que ir mais a fundo. Iberê, alguns analistas classificam a delação da JBS como uma bomba atômica, com poder de destruição igual ou maior, eu acho que inclusive maior, do que a delação da Marcelo Odebrecht. A nossa economia estava ensaiando alguns sinais de retomada. Isso pode impactar negativamente? Olha, eu também discordo dessa coisa da economia em ascensão. Nós estamos fabricando números, né? Se você for pegar aí, quando começamos a falar em desemprego no Brasil, falávamos em 11 milhões. A IBGE corrigiu, começou a falar em 13. Na verdade, os técnicos dizem que nós já estamos em 16 milhões. E que economia é essa? Quer dizer, então, eu estou fabricando números. Você pega em qualquer jornal, em qualquer noticiário, você pega aqui, foram abertas 5 mil vagas. Na matéria do lado está escrito lá, foram fechadas não sei quantas empresas. Quer dizer, não dá para entender. Isso é uma mentira. A economia, a maior economia do mundo,
quebrou em 2008, que foi os Estados Unidos. Demoraram para até 2013, comecinho de 14, para respirar. Você imagina a nossa. Então, não dá para você falar que a economia estava em ascensão. Isto vai prejudicar porque a credibilidade nas instituições cai. Você pegar hoje o valor do dólar, né, já subiu, a Bolsa de Valores. Por quê? Porque ninguém acredita nas instituições brasileiras. Você acredita que essa delação tenha instituído o capítulo mais grave da crise político-institucional ou não? Não, eu acho que grave é quando você tem uma delação que acusa 200 parlamentares. Quer dizer, grave é tudo o que estão fazendo. Este aqui foi uma questão de tempo, né? Porque já existia indícios aí de que 8 ministros, imagine, 8 ministros do Temer estão dentro da Lava Jato. Estão sendo... o que você pode esperar? Seria uma questão de tempo? Tempo, com certeza. Questão de tempo, o Michel Temer ser atingido por essas denúncias. Com certeza. Tanto é que você percebe que saiu de foco toda a oposição. Você não fala mais em Lula, Zé Dirceu, você não fala em mais ninguém. Existe uma história, né, de que falavam que a JBS pertencia uma parte ao filho do Lula. Esta coisa foi a que andou mais rápido, começou em março, né? Usaram aí ações controladas, né? Entendeu? Que chamaram de ações controladas. E chegaram ao final, se você olhar aí, sabe quem é Zezé Perrella, né? É aquele do helicóptero, é aquele... Gente, este é o Brasil. E nós temos assim, assusta. Não há solução imediata. Se você falar, por que o povo não vai para a rua? Como nós fizemos em outras tantas oportunidades. Porque eu acho que o povo está pensando o seguinte, quem? Não sobrou absolutamente ninguém. Essa é a pergunta, né? Ano que vem, se a gente não enfrentar um novo processo de impeachment, a oposição já manifestou esse desejo, essa movimentação. Se não enfrentarmos uma eleição indireta, ano que vem nós temos eleições presidenciais. E nós vamos ter um cenário completamente diferente de eleições, porque quem está aqui vendo tudo também está sendo impactado e se perguntando, para onde eu vou correr? Não tem. Eu vejo assim, eu vejo que nós vamos ter eleições muito mais breves do que nós imaginamos. Primeiro, nós temos que avaliar as possibilidades. Renúncia, ele jamais. Já disse que não vai renunciar. Não vai, ninguém vai. Aliás, a presidência da República, o Palácio do Planalto, emitiu uma nota ainda ontem à noite, dizendo que ele nunca disse o que o colunista Lauro Jardim disse que consta na delação premiada. Então, as contas todas foram aprovadas, entendeu? Todo mundo só fala isso, entendeu? Aí você tem, renúncia, esquece. O impeachment, na verdade, é um processo muito demorado. A economia brasileira não aguentaria. Depois nós temos aí, eu tenho a expectativa de que o Tribunal Superior Eleitoral, que vinha por orientação do Gilmar Mendes, dizendo que é melhor com ele, pior sem ele, deixa ele lá. Agora, com este jogar o balde em cima, o que acontece? É uma grande possibilidade de o tribunal cassar a dupla, né? A dupla. Dilma Temer. A chapa. Aí você fala, bom, vai a chapa, aí é uma eleição indireta. Que não está homologada, né? Ela está prevista, mas não está homologada. Ela é prevista na Constituição, ela não é regulamentada. Então, por exemplo, eu posso me tornar presidente, você não. Porque precisa ter 35 anos. Então eu posso... eu já posso, né? Sim. Eu já posso me tornar presidenta do Brasil. Olha que beleza. O que diz assim, é que o Congresso votaria no presidente, né? Escolheria o presidente para terminar o mandato. Mas existe uma coisa interessante. Eu acho que ele vai, porque alivia mais para ele ser cassado e ele vai jogar a culpa na Dilma e não nele. Dizer assim, não, eu nunca administrei dinheiro de campanha, mas já que... Então, o Tribunal Superior Eleitoral deve acompanhar o voto do Herman Benjamin, que é o relator. Sim. Que é pela cassação. Sim. Antes não, agora já estão até aceitando. Então é melhor caçar porque sai... Caçar logo, né? Isso, porque a economia... Aí você caçou, aí nós vamos ser remetidos para essa história da eleição indireta. Sim. Como funciona a eleição indireta, rapidamente? A eleição indireta o Congresso fica 30 dias, o Rodrigo Maia,
e convoca as eleições pelo Congresso. Então o Congresso vai escolher lá quem ele quer, até ter nome de candidato. Mas eu acho que nada disso vai acontecer. Eu acho que no Superior Tribunal, no Supremo, está engavetado uma ação, porque senão o Congresso tem que fazer uma emenda constitucional para poder chamar a eleição direta, que é o que nós queremos, entendeu? Aí eu falo assim, mas aí até você fazer uma PEC, até você negociar, não dá. No Supremo, está engavetado uma ação que diz o seguinte, se eles forem cassados, a análise constitucional diz assim, não foi respeitado o direito do eleitor. Sim. Por esta razão, podemos convocar imediatamente novas eleições diretas. E é a minha expectativa. Eu espero que isso dê frutos. A carreira do senador Aécio Neves, como fica agora? Depende, né? Depende, se for só 2 milhões, mas eu acho que a carreira dele fica um pouco complicado por algumas razões, não só por ser senador, por ser presidente de maior partido do PSDB. Então nós não temos mais, e ele também não é o único, né? Sim. Então, eu costumo dizer que a Lava Jato, ela não é partidária. Esse escândalo não tem o partido A, o partido B. É um esquema apartidário, é um escândalo. A própria delação mostra pagamento de propina nos últimos 10 anos. Sem dúvida. Essa ação foi feita já com a Lava Jato, né? Então, e assim, e ele está dizendo, o próprio Joesley diz o seguinte, mas tem mais coisa. Nós só pegamos 2 figuras proeminentes aí, mas tem 10 anos bancando campanhas. Então, esta coisa chegou a um ponto que nada mais assusta. Se amanhã falar, o fulano lá ganhou 10 milhões, eu nem sei mais falar em números. Da onde sai tanto dinheiro, né? A gente se pergunta de onde é que sai tanto dinheiro. Se você for escrever lá, é tanto zero que eu não vi. Em abril, segundo a delação premiada, em abril, no mês passado, no auge da Lava Jato, teriam sido negociadas, entregues 3 milhões de reais em propina. Olha, nós estamos aí, e eu já volto a dizer, ainda não se falou das outras empreiteiras. Ainda não se falou de BNDES. A hora que abrir a caixa preta do BNDES, nós vamos ver o que é dinheiro. Então, lamentavelmente, para nós brasileiros, ficamos assim, o que fazer? Para onde correr? Eu acho que essa é a pergunta então que o brasileiro... Você não adianta pedir, mesmo que nós tenhamos o direito de votar, eu fico com uma dúvida, em quem nós vamos votar? Entendeu? Porque todos que se apresentam aí, do que está aí, era bom que ninguém se apresentasse. Mas eu não vou para a rua porque eu não sei o que pedir. Quando foi direta já, quando foi o tiro colo, quer dizer, você tinha uma expectativa de outras lideranças. Sim. Hoje você não tem absolutamente ninguém. Você acredita, como analista político, que a gente viva, nesse momento, um divisor de águas, com essa falta de opção, com essa crise de identidade, um momento de transformação absoluta? Não, absoluta eu não acredito, até porque o Congresso e o meio político brasileiro ainda está na época da capitania hereditária. Se você olhar os 513 deputados... Sim. A maioria é o pai, o filho, o avô, o História, tio. né? História de família, são herança de família. As grandes famílias que comandam ainda esse Brasil. Ainda comandam. Precisava mudar isso aí. A gente tem uma pergunta, dá para chamar já? Se não der, só pode falar aqui no meu ponto que eu repasso. É o Armando Falsete de São Vicente. Mais uma, não é de relação, mais uma delação agora da JBS. Até quando? Olha, Armando, não tem até quando. Isso aqui é uma caixa preta, entendeu? E vai saindo. É que nem aquela coisa de surpresa. Você já viu aquela coisa do Kinder Ovo? Eu nunca sei o que vai ter dentro. E de repente é isso. Vai abrir mais, vai cutucar. Eles já avisaram que tem pelo menos mais 100 envolvidos nas ofertas de dinheiro da JBS. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, que não prometem ser tão animadores, né, Iberê? Tem uma frase que eu acho que eu gostaria de registrar aqui. Perguntaram ao Wesley, que o Joesley é o que manda, né? É o que manda. O Wesley, quem era o dono da JF, que é a holding que fica fora. Aí ele falou, o dono? Pergunta para o Joesley que ele sabe quem é. E aí ficamos nós olhando um para a cara do outro aqui, quem será o dono real dessa história? Entendeu? Quem é o pai dessa criança? É isso aí.
Iberê, muito obrigado pela sua participação. À sua disposição sempre. Obrigado. Muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. A partir do próximo bloco, vamos falar do cyberataque que deixou o mundo em alerta. Sistema de cerca de 100 países foram invadidos, entre eles o Brasil. Será que as nossas informações estão seguras no mundo digital? Você que está com a gente pode interagir. Basta enviar a sua mensagem de texto ou seu vídeo para o nosso WhatsApp. Eu volto já. Estamos de volta e a partir de agora vamos discutir a segurança da informação no mundo digital. O cyberataque, que atingiu cerca de 100 países, deixou o mundo em alerta. No Brasil, tivemos sistemas invadidos. Na nossa região, há relatos de computadores sequestrados. Aqui comigo, o especialista em segurança da informação, Humberto Rosti. Humberto, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie, bom dia, Valéria, bom dia, telespectadores. Agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos. E a presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB Santos, Valéria Reani. Valéria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo de Campinas participar do nosso programa. Seja muito bem-vinda à nossa bancada. Eu agradeço bastante o convite. Embora seja de Santos, tenho escritório em Campinas, vim para cá com bastante prazer. Obrigado, Humberto, de estar junto com vocês. E vamos ver se a gente consegue bater um papinho sobre esse assunto. Tão importante, né? Muito. E você que está em casa pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp. Quer mandar um recado, um vídeo? É só enviar para o 13 98877 9496. Eu começo o nosso bate-papo com a seguinte pergunta. O que aconteceu na semana passada foi muito sério, né? E acendeu certamente um sinal, não vermelho, mas de alerta. O que a gente pode ter aprendido, o que o mundo pode ter aprendido com esse cyberataque? Bom, a gente tem diversas lições que a gente consegue tirar da semana passada, mas eu acho que o mais importante é chamar a atenção da vulnerabilidade dos sistemas de tecnologia. Esses sistemas estão vulneráveis há muito tempo, né? Eu acho que foi um incidente de proporções globais, né, que chamou a atenção da grande mídia. Mas, por exemplo, essa vulnerabilidade que levou a tudo isso, ela existe desde 2001. Né? Ela se tornou pública agora em abril, né, dia 17 de abril, de forma mais específica, um grupo hacker mostrou, divulgou na internet que existia essa vulnerabilidade e que poderia existir um ataque. E um outro grupo não identificado montou uma ferramenta, né, um worm aí, que é um vírus, nada mais é do que um vírus, para conseguir explorar ela de forma automática e tornou uma proporção global em poucas horas. Né? Sequestro de computadores não é como o Humberto colocou, não é uma novidade. Por que os nossos sistemas são tão vulneráveis? Então, a questão maior que ele falou, que eu acho que vale a pena a gente falar, é justamente na segurança da informação. Né? Hoje em dia a informação ela é um bem intangível muito importante, chega a ser motivadores de negócios, né? Então, se nós, enquanto usuários, não começarmos a nos ater às nossas seguranças, os nossos dispositivos, quizás as nossas empresas e os negócios em si, né? A mídia não divulga, até por conta da própria marca, mas quantas outras empresas já não tiveram os seus dados sequestrados, de uma certa forma sequestrados, e não veio à tona por uma questão até de credibilidade da própria empresa. Não existe interesse que se divulgue que aquela empresa teve seus dados vulneráveis. E aí vem a pergunta, e por que essas empresas não tomam as providências, né? Existe uma dificuldade muito grande, não financeira, em questão financeira, o Humberto pode falar melhor que eu, mas é aquela velha questão, é melhor prevenir do que, não é? Sim. Então, a segurança da informação, eu costumo dizer, não é um custo, ela é um investimento. Sem dúvida. Especialmente no cenário que a gente vive hoje, onde tudo é tecnologia. Exatamente. Então, se você tem que investir, e não é um investimento pequeno, e também não é um investimento rápido, não é uma coisa que você compra, instala e pronto. Tem uma implementação, tem toda uma estruturação, desde do sistema estratégico, tático e operacional de uma empresa, né? Isso falando em questão de empresa de grande porte, mas isso
qualquer um de nós é passível de um ataque desse, pode ser vítima de um ataque desse, até mesmo no smartphone, um web pode me completar isso melhor que eu. Então, a vulnerabilidade é desde a pessoa física até a pessoa jurídica. E eu acho que o cyberataque da semana passada só tomou a proporção que tomou devido às instituições que atingiu, porque senão também ficaria em silêncio, ficaria guardado em silêncio. Eu acho que eles gritaram para o mundo porque eles se viram numa situação de desespero. Sem dúvida, Nathalie. Existe até uma legislação americana, acho que a Valéria pode falar um pouco melhor sobre isso depois, que obriga a companhias de capital aberto a divulgar incidentes de segurança. Então, quando uma companhia de capital aberto tem algum ataque, sofre algum dano, como aconteceu com a Sony um tempo atrás, ela é obrigada a divulgar o que aconteceu e os danos, inclusive contabilizar isso no balanço. No Brasil isso não existe, né? Então, por isso, de poucas vezes aparecer na mídia o que tem acontecido, né? Por outro lado, a gente tem que ter bem claro o que é hoje uma exposição corporativa, o que uma empresa tem e o que o usuário doméstico tem. Sim. Que hoje também uma coisa muito comum, até uma câmera de vigilância em casa que você tem, ela está ligada na internet. Sim. E existem vírus que estão utilizando dispositivos, né, ligados na internet com uma câmera, dispositivos mais simples, né, para fazer ataque contra grandes corporações. E você não fica sabendo, você é envolvido nesse evento, nesse sistema. Você está ali, acaba sendo um fio condutor, vamos dizer, desse ataque e não está sabendo. Exatamente. E o mais interessante é que você pergunta, né? Você troca suas senhas, né? Não, mas que é tão difícil memorizar a senha, né? A pessoa, não, então eu anoto. Nunca trocou a senha do dispositivo que... E essa troca de senhas é uma estratégia, é uma ferramenta extremamente necessária quando a gente pensa em segurança no mundo digital. Uma das fundamentais, né? Porque se você não troca a sua senha com uma certa frequência, é o mesmo que você deixar destrancado ou esquecer a chave da sua casa. Então, o comportamento que a gente tem na vida real, a gente tem que adotar da mesma maneira no mundo digital. Se você tranca a porta da sua casa para sair de casa, você também tem que desligar o seu computador, desligar o Wi-Fi, trocar as senhas, enfim, tomar as medidas necessárias. As pessoas simplesmente ignoram e a gente se envolve nisso também, acaba tendo que ter uma conduta para evitar esse tipo de ataque, por exemplo, né? Que a vulnerabilidade que a gente se dá, a facilidade com que eles entram nos nossos dispositivos é escancarada, né? A lei no Brasil, ela é frágil quando a gente pensa em crimes cibernéticos? Olha, nós temos a nossa legislação, o Brasil não é uma terra, internet não é uma terra sem lei, o Brasil está bem amparado com bastante legislação. A lei da Carolina Dickmann, por exemplo, não é a Carolina Dickmann, mas ficou famosa por conta disso, justamente por conta da invasão dos dispositivos dela, né, do computador dela. Então já existe um dispositivo legal no ordenamento jurídico brasileiro que implementou no artigo 154 do Código Penal justamente a invasão de computadores sem anuência, sem a permissão das pessoas. A questão não é só isso que acontece, invadem o seu equipamento com o objetivo de te extorquir. Exatamente. Te extorquir, né? Porque, na verdade, é uma extorsão. Exato, você falou o ponto certo. Então, na verdade, o que acontece? Embora seja uma ocorrência no mundo digital, é uma extorsão. Crime real. Exatamente. É um crime real. É uma extorsão. Ela é classificada como uma extorsão, ou seja, mediante o pagamento. Né? Eu te devolvo os teus dados. E em Bitcoin, que é a moeda que não é rastreável. E que, aliás, tá hoje nos principais jornais do país, isso está sendo repercutido como o Bitcoin está começando a ser valorizado no mercado econômico. Então, olha que absurdo. É uma moeda que ela não é regulamentada, todavia ela também não é proibida no Brasil. Sim. Né? Por conta disso, muitas empresas já pensam em investir. Agora a pergunta existe risco? Sim, claro que existe. Eu posso perder dinheiro? Pode. E o leão, a contribuição, eu vou ter que fazer a declaração? Obviamente, se a moeda nasceu no mundo virtual,
virtual, ela tem que ficar lá, né? Se você transforma, faz a conversão, ela já vem para o mundo real, você tem que justificar de onde veio esse dinheiro, né? Claro. Ela começou, na verdade, justamente com transações ilícitas, daí a razão das pessoas temerem, e daí a razão também do governo não ter o menor interesse em regulamentar. Que eles vão continuar pedindo em Bitcoin, com certeza, né? Porque eles não são identificados, né? Mais fácil de identificar. Não há como, além dela não ter lastro, ela não tem como você como ela rastrear, exatamente. Nossa. Agora, quem que num ataque desse vai pedir dinheiro? É óbvio que vai pedir em Bitcoin, né? Lógico. Não tem o menor sentido. A gente né? tem uma pergunta que chega pelo nosso WhatsApp, pode colocar? É o Marcos Pires dos Santos. Uma vítima de cyberataque deve adotar que tipo de procedimento? Bem, vamos... Pode falar. Pode, dos dois lados? Dos dois lados. Eu tenho 2 especialistas hoje aqui comigo. Bom, isso varia muito do tipo do ataque. Se a gente falar especificamente desse ataque agora, né, que colocar ele num fluxo, o que foi esse ataque? Um grupo, né, não identificado ainda, desenvolveu um ransomware, que é um vírus que faz a criptografia, né, com um agravante. Né? Ele se espalha muito rapidamente como um vírus mesmo. Uma máquina infectada dentro de uma rede contamina todas as outras também sem nenhuma ação do usuário, basta ela estar ligada. E aí ela criptografa o disco, os dados ficam ainda dentro do computador, mas criptografado, o qual pede um resgate que começa em $300, depois de 72 horas vai para $600, e assim sucessivamente, né? E aí depois você tem que pagar em Bitcoin. Depois do Bitcoin, ele te passa uma senha para você conseguir abrir o seu computador. Se você não fazer isso, você perdeu os seus dados para sempre. Isso o vírus. Aí entra a importância do backup também, né? Exatamente. Do backup regular. Aí o que a gente pode ser feito? Hoje, para prevenir isso, que é a melhor situação, você tem que ter o computador atualizado, né? Principalmente o Windows, né? Esse ataque é focado em Windows. Sim. Ter um antivírus, ter um bom firewall habilitado dentro do sistema e principalmente um backup, né? Externo, porque caso você sofra de algum tipo de ataque, você tem como recuperar seus dados. E aí tem outra forma, né? Por isso que eu comentei, a Valéria pode falar melhor, que é como legalmente você pode... Então, uma das coisas que a gente costuma dizer, embora as pessoas entrem em pânico, é que não efetuem o pagamento, porque isso nós estaremos contribuindo para a criminologia virtual, a criminologia digital, né? Agora, em não fazendo isso, a primeira coisa é você entrar em contato, comunicar a polícia, a delegacia. Registrar um boletim é que tem coisa muito rápida, é coisa muito rápida. Como é que você vai sair? Bom, não paga, a primeira coisa, não fazer o pagamento. Primeiro porque não está havendo, ele pode explicar melhor, não está havendo um furto de dados, como a gente estava discutindo lá fora. Na verdade, eles criptografam, é isso, né, Humberto? Eles criptografam os dados e transformam numa chave. Então, ele devolve aquela chave, né? E também não existe a garantia de que você, se pagar aquele valor, você vai receber. Também tem isso. Né? Então, com fulcro em tudo isso, nós estávamos no escritório, por exemplo, e o processo judicial eletrônico, que é um meio através do qual o advogado peticiona as suas ações, não estava funcionando. Isso costuma acontecer, mas é itinerante, mas por que não estava funcionando? Porque estava acontecendo um ataque naquele momento. E como no nosso escritório, tanto em Campinas como em Santos, ele atua nessa área, nós já começamos a ficar meio alertas. E aí falamos, alguma coisa está acontecendo. Foi quando imediatamente saiu que o TJ, o próprio TJ, ele fotografou e soltou, viralizou essa imagem do próprio TJ, com o vírus que já, quer dizer, não chegou a contaminar de uma tal forma que criasse algum problema com os processos. Né? Isso já foi divulgado. Todavia, tomaram uma das providências que é mais simples ainda, que é tirar da tomada. Né? Desligar o computador. Então, desliga tudo, tira da tomada, porque pelo menos... Com a máquina desligada, eles não conseguem atuar, eles não conseguem agir. Não, já é mais difícil, não é? Claro, porque você desconecta, né? Porque a rede nada mais é do que uma forma de comunicação. A gente se comunica
nunca extraterritorialmente, né? Agora, você me disse o que a lei pode fazer, o que nós podemos fazer. Na verdade, aqui a gente tem que clamar por tratados, né? A gente tem que fazer tratados de extraterritorialidade. Isso porque não adianta, primeiro que nós estamos com uma infraestrutura pequena, sim, a Polícia Federal está com infraestrutura pequena, sim, até própria na época das Olimpíadas. E é a Polícia Federal que investiga esse exatamente, tipo de crime, ela tem também dificuldades, precisa de uma estruturação melhor das políticas públicas e nós, enquanto Brasil, enquanto República, também ampliarmos os nossos tratados para podermos atuar extraterritorialmente, ou seja, com outros países. Sim. Porque isso não é uma briga nossa. E não é um problema do Brasil. Não é um problema só nosso, não é um conflito só nosso, é um conflito do planeta. Do planeta. Né? Tanto que, se não me corrija se estiver errado, me parece que estão chegando à fonte de quem foram as pessoas que iniciaram e parece que seriam coreanos instalados na China. Quer dizer, veja você, são coreanos instalados na China. Então, na verdade, veio daqui, mas a ideia foi daqui e o ataque veio daqui. Então, da onde quem é o culpado, né? Então, essa é uma grande questão. Então, com relação à legislação, nós precisamos ampliar os nossos tratados. Os nossos tratados. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos este bloco falando sobre o caso do estudante que foi morto quando voltava da casa da namorada em São Vicente. A polícia prendeu o segundo suspeito de ter assassinado Gabriel Aquino Muniz, de 19 anos. O jovem teria reagido a uma tentativa de assalto. Wisman Francisco Xavier, de 34 anos, foi preso nesta segunda-feira no centro de São Vicente. As investigações apontam que ele, junto com o irmão, William Leão Machado, de 29, preso no dia 2 de maio, suspeito de cometer outro crime de forma semelhante. Os dois suspeitos são moradores de rua e, segundo as investigações da polícia, eles cometiam os crimes para comprar drogas. Na maioria das vezes, agiam da mesma forma. Primeiro atacavam as vítimas e depois anunciavam um assalto. Que é violenta, ele primeiro ataca para depois anunciar o roubo, de cima para baixo. E as outras pessoas do círculo familiar, do círculo de amizade deles, que reconheceram eles no vídeo, inclusive eles chegaram a confessar para a família, para amigos que tinham cometido esse crime. Gabriel Aquino Muniz, de 19 anos, foi morto a facadas no dia 18 de abril. Câmeras de monitoramento do VLT mostram Wisman passando a pé pela Avenida Martins Fontes, conhecida como Linha Amarela. Pouco tempo depois, o adolescente que voltava da casa da namorada passa de bicicleta pelo mesmo local. Depois do crime, o irmão de Wisman, William, passa pedalando o veículo do estudante. Por causa desta investigação, outros crimes foram descobertos. Furto, roubo, é crime de patrimônio, entorpecente não. O advogado da família de Gabriel comentou sobre a prisão dos suspeitos. Serão processados, sem dúvida nenhuma. A autoria é inconteste. A materialidade também, porque pessoas inclusive viram os irmãos na posse desses objetos subtraídos do Gabriel. E a família ainda espera também que, se possível for, identificar talvez outras pessoas que tiveram envolvimento direto ou indireto, também elas sejam qualificadas e processadas. Nós sabemos que no começo havia outros suspeitos, ainda existem diligências de campo da Polícia Civil tentando verificar se existe uma ligação dessas outras pessoas. É um adolescente, um outro já preso também, de nome Daniel. Então, existe um exame de DNA. Se for identificado o DNA do Gabriel, fatalmente essas pessoas que são autores de outros roubos, nas mesmas circunstâncias, local, fatalmente também serão alvo de ação penal como réus no processo do Gabriel. Se condenados, os suspeitos que confessaram o crime podem ficar até 20 anos presos. E tomara que fiquem. E no Caderno Regional desta quinta-feira, você vai conferir todas as informações sobre a Feira de Profissões que acontece até sábado aqui em Santos. O Caderno Regional começa às 7 da noite. E voltamos a falar sobre como é possível estar seguro no mundo digital.
Aqui comigo, o especialista em segurança da informação e empresário Humberto Rosti e a presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB Santos, Valéria Reani. Humberto, no bloco anterior, a Valéria colocou como uma alternativa, no momento mais de desespero, o desligar a máquina, né? No entanto, a minha pergunta é, se a pessoa estiver, mesmo tendo desligado a máquina, ela já tiver sido infectada, ela já tiver tido um e-mail infectado, a hora que ela ligar, sim, não, acabou. Acabou. Ela continua vulnerável, né? Isso foi só... Algumas empresas fizeram isso, né? Desligaram todos os computadores e dispensaram os funcionários durante o ataque, mas foi uma medida desesperada para entender o que estava acontecendo, né? Aí, depois dessa ação, foram isolados os computadores e aí sim foram atualizados antivírus para ver, para conseguir identificar o que tinha ocorrido ali e sanar a vulnerabilidade inicial, né? E para o problema pontual de sexta-feira, ok. A grande maioria das empresas conseguiu passar sem maiores problemas. Só que é uma medida paliativa, né? O principal ali é criar um processo para manter os sistemas atualizados, criar barreiras de proteção com bom antivírus, um bom firewall, que é um dispositivo de proteção de rede, para evitar que vírus e arquivos contaminados entram ou saiam dentro da empresa, né? Então a empresa, como corporativo, tem que montar um processo melhor de segurança da informação, né? Já o usuário doméstico tem que tomar também algumas medidas, né? Não usar software pirata, manter atualizado, né? O Windows tem uma funcionalidade que atualiza de forma automática, né? Por isso que a gente, na mídia não surgiu muitos usuários domésticos infectados. Né? Porque essa atualização do Windows saiu em abril, é automática e desde abril já estava atualizado. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. E eram poucos XP também que tinham essa vulnerabilidade. Poucas pessoas ainda utilizam XP, que é um sistema uma Windows minoria, de 2000, né? É bem mais antigo. Quem conseguiu frear esse ataque cibernético foi um jovem de 22 anos, apreciador do surf. Dentro do quarto dele, ficou 3 dias sem dormir. Ele, embora não goste desse título, ele pode ser considerado um herói? Eu acho que ele é um especialista estudioso, um herói. Ele conseguiu... No momento certo, na hora certa. Para mostrar como esse vírus, né, de sexta-feira foi bem planejado, é um vírus que ele estava em 28 línguas, ele pediu o resgate em 28 línguas diferentes, então ele foi feito para ter uma escala global. Diferente dos outros ransomwares, ele pediu um valor alto, que é $300, os anteriores pediam $50, $100. E ele tinha, o que esse garoto conseguiu descobrir é que os técnicos chamam uma chave de desligar ele. Dentro do código do vírus, ele buscava um site na internet, que se esse site tivesse habilitado, o vírus pararia de se espalhar, né? Então era uma forma de desligar o vírus que o criador do vírus montou isso. E ele conseguiu descobrir e desligou o vírus. Só que quarta-feira já surgiu a versão 2.0 sem a tecnologia, sem essa chave. Ela não tem, ela é muito tem aceleração constante, não tem jeito. E estamos de volta e vamos rapidamente falar de esporte, porque em La Paz, pela Copa Libertadores da América, o Santos arrancou um empate heróico contra o The Strongest. Depois de ter Bruno Henrique expulso ainda no primeiro tempo, o Peixe aguentou a pressão do time boliviano, em todos os sentidos essa pressão, e conseguiu empatar o jogo com o Vitor Bueno. Com o resultado, o alvinegro praiano está classificado antecipadamente para as oitavas de final da competição. O próximo desafio da equipe é em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, no sábado contra o Curitiba. A partida será na Vila Belmiro. E voltamos a conversar sobre segurança da informação com o especialista na área, Humberto Rosti, e com a presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB, Valéria Reani. Valéria, a gente tem pouco mais de 3 minutos e eu não posso encerrar essa discussão sem falar do cloud computing, que é a tal computação em nuvem. Os dados em nuvem estão seguros?
Depende, se você tiver a mesma maneira de raciocinar, de segurança da informação. Então, a mesma segurança que você tem com os seus dispositivos, você tem que ter com o que você coloca na nuvem. E principalmente porque nós, profissionais na área, por exemplo, jurídica, temos responsabilidade jurídica sobre esses dados, o conteúdo. Se esse conteúdo forem clientes, por exemplo, nós temos responsabilidade por esse conteúdo que está lá, né? Ainda não temos temos uma legislação que fala sobre a responsabilidade dos dados em nuvem, mas ainda não foi regulamentada a legislação de proteção geral de dados, que vai dizer exatamente isso. Para que você precisa desses dados, por quanto tempo você vai ficar com esses dados e como é que você vai descartar esses dados, né? Que aí a gente fecha o ciclo da responsabilidade dos dados. A responsabilidade digital, de repente. Isso, e responsabilidade jurídica, né? Porque você tem que responder o que você faz com aqueles dados. Com certeza. Hoje em dia, qualquer local você tem que preencher o nome e tem até o asterisco para o CPF, né? O único país em que nós precisamos preencher o CPF em qualquer dado, até para fazer obrigatório. É obrigatório. E aí você coloca lá. A pergunta vai fazer o que? É para um concurso público. Ok. Terminou aquele concurso público. O que vou fazer com aqueles dados? Exatamente. Essa é a grande questão da legislação que nós estamos querendo aprovar agora de proteção geral de dados. E tem que aprovar. Tem que aprovar o mais rápido possível. Dá segurança, inclusive, jurídica para E outra, permite que os negócios voltem para cá. Os negócios sem dúvida. O cyberataque também pode atingir dados em nuvem. Rapidamente, eu tenho 1 minuto. Sim, com certeza. Podem. Eu acredito que tem um cerne maior aí sobre cyberataque. O que aconteceu era uma ferramenta do governo americano, da NSA, que foi vazada por hacker. Então eu acho que vale a pena as corporações e todo mundo fazer uma análise, porque todo mundo está interessado, governo, empresas, concorrentes, estão interessados na informação dos outros. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Passou muito rápido, a gente teria foi um prazer. Mais tempo para falar, mas eu acredito que nós tocamos nos principais pontos desse cyberataque. Muito obrigada, E essa dobradinha foi boa. Foi muito boa. Esse trio aqui, né? A gente pode voltar a conversar. Vamos voltar. Né? Vamos voltar. O convite já está feito. Que ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie. Muito obrigado. Muito obrigado, Valéria. Obrigado, Nathalie. Obrigado por conhecer vocês e pela oportunidade de a gente poder falar aqui no programa de um assunto tão importante. Amanhã teremos a nossa tradicional Agenda do Porto, para debater os temas que movimentaram o setor durante a semana. E você já pode participar, já sabe como, só mandar sua mensagem ou seu vídeo para o nosso WhatsApp. Durante todo o tempo, durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!